Rapaziada, como é que tá tudo aí? Todo mundo bem? Todo mundo com saúde, se cuidando, se preservando contra o Covid-19? É isso, galera. Força que já já tudo vai ficar bem. Conforme vocês me pediram, eu sigo com a nossa revisão geral de história. Na última aula a gente atacou de Brasil colônia, hoje a gente ataca de Brasil independente e Brasil império. Bem, na última aula a gente estudou que em 1815, enquanto esteve no Brasil, Dom João elevou o patamar do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Assim, Brasil e Portugal passaram a ser irmãs, uma grande nação dividida pelo oceano. Bem, é óbvio que os portugueses não vão aceitar que o Brasil suba de categoria e se iguale, ao nível português. Então a galera lá em Portugal vai fazer a Revolução do Porto, que exige que Dom João saia do Brasil e retorne para Portugal. Então, em 1821, Dom João ele sai do Brasil e volta para Portugal. Quando Dom João chegou aqui, rapaziada, em 1808, ao redor do Brasil não tinha nenhuma nação independente. Todas as regiões fronteiras, ao Brasil eram ainda colônia espanhola. Em 1821, quando Dom João retorna para Portugal, todas as nossas nações vizinhas já haviam feito sua independência. Então Dom João ele tinha uma coisa muito clara em sua mente, que assim que ele chegasse em Portugal, o Brasil ia fazer a sua independência. Portanto, ele volta para Portugal, mas deixa aqui seu filho, Dom Pedro I, e fala: Dom Pedro, faça a independência antes que o povo a faça. Por quê? Dom João, voltando para Portugal, ia assumir o trono. Quando ele morresse, Dom Pedro I, que era o seu filho e quem fez a independência do Brasil, iria também assumir o trono de Portugal. Portanto, Brasil e Portugal estariam unidos novamente sobre o trono de Dom Pedro I. Bem, então, quando ele volta para Portugal, quando Dom João volta para Portugal em 1821, ele deixa Dom Pedro aqui. Entre 1821 e 1822, então, temos a regência de Dom Pedro. O primeiro passo que Dom Pedro dá em direção à independência do Brasil é a lei do Cumpra-se. Toda lei que vinha de Portugal, ela deveria ser posta em prática aqui no Brasil da mesma forma como foi lá em Portugal. Porque é um país só, é Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves. Um país não pode ter duas leis tratando do mesmo assunto. Então a lei vinha de Portugal, tinha que ser posta em prática aqui imediatamente. Só que Dom Pedro I ele fala: não, a lei vem de Portugal, passa pelo meu cumprimento, pela minha aceitação, aí sim ela vai ser posta em prática. Bom, aí o pessoal em Portugal falou: bom, peraí, Dom Pedro, você está maluco? Não, volta para Portugal você também. Você também. Aí, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I vai e grita: se é pelo bem do povo e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Ele fala: não volto para Portugal. E digo mais, quero que aqui, uma assembleia faça uma constituição, faça um código de lei, que eu vou fazer a independência do Brasil. Bem, ele está indo, foi a São Paulo. Quando ele está voltando de São Paulo, montado numa mula, às margens do rio Ipiranga, ele recebe a carta de um mensageiro. E ele, com uma puta diarreia, coagido, ele lê aquela carta, monta, depois no seu cavalo, suspende sua calça lá, porque ele estava na beira do rio com uma puta diarreia, ele recebe a carta, lê a carta, volta, monta na sua mula e decreta que o Brasil não responde mais a Portugal. Está feito aí, no dia 7 de setembro de 1822, a independência do Brasil. Como vocês podem ver, não há nada de grito de independência ou morte. Isso é uma ilusão que muitos têm de que ele foi um herói. Não, não foi herói nenhum. De fato, nossa independência foi ridícula, porque a gente fez a independência do Brasil, A independência do Brasil ocorre, mas a gente ainda continua dependente da Inglaterra, um país agroexportador com mão de obra escrava. E pasmem, quem fez a independência do Brasil foi um português. O trono português, o próximo sucessor é Dom Pedro I, que fez a independência do Brasil.
Então, a nossa independência ela foi patética ao ponto de lá em 1889, quando há o golpe republicano, essa galera buscar alguém como herói nacional, porque era ridículo você falar que o herói nacional, que o herói da independência foi um português. Então essa galera lá, que fez o golpe republicano em 1889, chega na figura de Tiradentes. Como vocês lembram, Tiradentes também não foi esse herói que se fala. Bem, fizemos a independência, precisamos agora então caminhar enquanto nação soberana. Então o primeiro passo é nós criarmos as nossas próprias leis. Portanto, Dom Pedro I, imperador, primeiro reinado, ele vai outorgar. O que seria outorgar, rapaziada? Outorgar é impor de uma forma autoritária. Então, a primeira Constituição, o nosso primeiro Código de Leis, será imposto pelo nosso imperador, Dom Pedro I. Esse Código de Leis irá determinar o Estado confessional católico. Portanto, Brasil terá uma religião oficial. Qual será? A Igreja Católica, a religião católica. Essa Constituição também irá determinar o voto censitário, ou seja, para você escolher deputados e senadores, para você votar nesses camaradas, vocês têm que ter uma renda anual. Então só vota quem tem dinheiro. É o mais absurdo da nossa Constituição? Não. O mais absurdo da nossa Constituição é o poder moderador, que dá amplos poderes para Dom Pedro I, porque existiam, segundo Montesquieu, 3 poderes: o executivo para pôr em prática, o executivo para legislar, para criar a lei, o poder legislativo, que são os deputados e senadores, e o poder judiciário, que são os juízes que vão julgar aquela lei. Só que o nosso Dom Pedro I, ele criou um 4º poder. Esse quarto poder podia fazer ele dissolver a Câmara dos Deputados, ele dissolver o Senado, era ele que decidia se essa lei era boa ou ruim, e ele era o representante do Poder Executivo. Portanto, o poder moderador era um poder que dava quase a categoria de Deus para Dom Pedro I, porque os outros 3 poderes ficavam obsoletos, uma vez que o poder moderador dissolvia a Câmara dos Deputados, convocava novas eleições, nomeava senadores, vetava e aprovava a lei, nomeava chefe de província. Então você tinha o poder legislativo, que não tinha força contra o poder moderador. O poder judiciário, que não tinha força contra o poder moderador. E o poder executivo, que era de Dom Pedro I, e o poder moderador, que era de Dom Pedro I. Então era quase que governar de maneira absoluta. Bom, outra questão é que esse autoritarismo de Dom Pedro I, essa imposição dessa Constituição, esse poder moderador, fará com que algumas pessoas não aceitem essa maneira de governar. Portanto, vai acontecer em 1824 a Confederação do Equador, que é uma reação de Pernambuco contra esse autoritarismo, contra esse poder autoritário, esse poder moderador de Dom Pedro I. O que Dom Pedro I faz? Ele mata em praça pública o líder dessa Confederação do Equador, que era Frei Caneca. Seguido desse movimento praticado por Dom Pedro I, ele vai participar de uma guerra, que é a Guerra da Cisplatina, da qual ele perde essa guerra e o Uruguai consegue a sua independência. Bem, aquele herói nacional começa a desmoronar. Ele cria uma constituição autoritária, ele executa o líder de uma revolução de uma maneira fria em praça pública, ele perde o Uruguai. Bem, só existem 2 tipos de pessoa: as que não conhecem Dom Pedro e as que odeiam Dom Pedro. Então cresce brutalmente a sua impopularidade. Só que nada é tão ruim que não possa piorar. Em 1826, Dom João, pai de Dom Pedro, morre em Portugal. Portanto, Dom Pedro ele fica nessa questão, nesse dilema. Assumo o trono de Portugal, fico no Brasil. Aqui no Brasil ninguém gosta de mim. Mas se eu assumir o trono de Portugal, o pessoal aqui não vai aceitar. Eu quero os dois tronos. Então, qual a solução que ele encontra para acabar com essa crise de sucessão do trono lusitano? Dom Pedro ele abdica em nome da sua filha.
e manda sua filha com o seu tio, né, com o irmão de Dom Pedro, Dom Miguel. Então Dom Miguel vai, que é tio de Maria da Glória, vai Dom Miguel e sua sobrinha Maria da Glória para Portugal. Maria da Glória ainda é criança, não pode assumir o trono português. Enquanto ela é criança, quem vai governar vai ser Dom Miguel. Só que ao chegar em Portugal, Dom Miguel não aceita, né, a perda de poder que vai vir lá na frente e manda Maria da Glória de volta para o Brasil. Dom Pedro I não aceita esse golpe praticado pelo seu irmão e começa a perder mais tempo querendo resolver a sucessão lá em Portugal do que preocupado com os problemas do Brasil. E inclusive manda dinheiro do Brasil para Portugal. Bom, todo mundo aqui no Brasil passa a odiar Dom Pedro I. E um exemplo claro disso são as noites das garrafadas, que o Partido Brasileiro e o Partido Português vão entrar em choque, em pancadaria, de quebra-quebra, de paulada, de madeirada, de garrafada uns nos outros, mostrando ali que o pessoal não aceita mais Dom Pedro, até que, ao observar essa situação, Dom Pedro abdica ao trono. Em 1831, abdica ao trono brasileiro e volta para Portugal. E se torna Dom Pedro IV em Portugal, destronando o irmão dele, Dom Miguel. Bem, ao abdicar do trono brasileiro, ele deixa aqui, que nem o seu pai fez, Dom Pedro I deixa aqui Dom Pedro II. Só que quando Dom Pedro II fica no Brasil, ele tem apenas 5 anos. Portanto, com 5 anos ninguém consegue governar. Então, dos 5 aos 15 anos, que é o período em que Dom Pedro II vai poder assumir o trono, o Brasil será governado por pessoas regentes. Entramos, então, no período regencial, que é o período entre o primeiro reinado e o segundo reinado. Esse período é um período muito conturbado, marcado por inúmeras rebeliões nas províncias, efervescência política, e o mais importante é que vocês precisam entender que durante o período regencial serão brasileiros, de fato, que irão administrar o Brasil. Só que terão 3 partidos nesse período: o Partido Exaltado, o Partido Moderado e o Partido Restaurador. Bem, o que cada um queria? O Exaltado queria que o Brasil se tornasse uma república. Os moderados queriam manter as coisas como elas estavam. E os restauradores queriam a volta de Dom Pedro I ao trono brasileiro. Bem, em 1826, Dom Pedro I ele vai morrer lá em Portugal e esse partido restaurador não vai ter quem restaurar. Fica então apenas uma briga entre partido exaltado e partido moderado. Bem, o período regencial ele vai chegar ao fim com o famoso golpe da maioridade, da qual, insatisfeitos, né, os progressistas eles vão exigir que Dom Pedro II torne-se o imperador. Então a gente sai do período regencial e entra agora no período do segundo reinado. Pessoal, o período do segundo reinado ele vai de 1840 a 1889. Portanto, são aí quase 50 anos, né, dos quais nós vamos ter à frente do Brasil Dom Pedro II. Dom Pedro II ele era um cara muito mais tranquilo do que seu pai. E para nós entendermos seu governo, a gente precisa dividir em algumas questões: as questões políticas, as questões econômicas e as questões sociais. Bem, no aspecto político, Dom Pedro II ele vai ser um cara muito mais conciliador do que seu pai. Dom Pedro II ele vai ser um mediador, tá? Ora ele põe na sua base ali de governo o Partido Liberal, ora ele põe o Partido Conservador. Ou seja, Dom Pedro II ele fica alternando esses partidos, fazendo um rodízio desses 2 partidos, para que não haja uma efetiva oposição ao seu governo. E esses 2 partidos, apesar de na teoria eles serem diferentes, na prática eles eram a mesma coisa. Portanto, nós chamamos o Partido Liberal e o Partido Conservador de farinha do mesmo saco. Então, no aspecto político, durante o segundo reinado, temos um bipartidarismo do Partido Liberal e do Partido Conservador, que na teoria são diferentes, mas na prática são a mesma coisa, sendo denominados farinha do mesmo saco. Bom, outra questão importante
é que nós iremos adotar como modelo a monarquia parlamentar. A monarquia parlamentar original é a inglesa, da qual o povo escolhe os parlamentares escolhem um primeiro-ministro. Mas quem toma as decisões nesse modelo inglês é o povo. Então o poder na Inglaterra vem do povo, passando pelos parlamentares até chegar no primeiro-ministro. O rei reina, mas não governa. No Brasil nós vamos ter esse parlamentarismo às avessas. Ao contrário, aqui o rei escolhe o primeiro-ministro, o rei decide quem são os parlamentares e ele domina o povo. Então nós temos um legislativo subordinado ao executivo, o imperador nomeando um ministro e um poder que vem de cima para baixo. Portanto, o povo ele não participa de nada da política. Por isso que a gente tem o nome de parlamentarismo às avessas. Enquanto na Inglaterra é de baixo para cima, no Brasil é de cima para baixo. Bem, rapaziada, na questão dos aspectos econômicos, vai ser no segundo reinado que nós vamos ter o início do ciclo econômico do café. Portanto, a economia do segundo reinado é baseada na cafeicultura. Esse processo do plantio do café ele é dividido em 3 fases. A primeira fase ela é restrita ali à região do Vale do Paraíba, que compreende entre o Rio de Janeiro e São Paulo. A segunda fase é quando ela começa a se expandir para o oeste paulista. E a terceira fase já é quando o café está sendo plantado quase que lá no Paraná. Bem, vai ser graças ao café, rapaziada, que nós vamos até que, enfim, ter na questão econômica uma balança comercial favorável. Portanto, o Brasil irá exportar mais e importar menos. Vai ser também com o café que nós vamos ter uma gradual substituição da mão de obra escrava para a mão de obra imigrante. Bom, vai ser só do café que o Brasil vai sobreviver no segundo reinado? Não. Nós teremos um surto industrial. O que seria isso, pessoal? O Brasil vai passar, então, por sua revolução industrial no segundo reinado? Não. É apenas um surto, uma coisa que vem e vai muito rápida. Por que nós vamos, então, ter um surto industrial? Dom Pedro II ele vai criar uma coisa chamada Tarifa Alves Branco, que é para incentivar a industrialização do Brasil. Então, se você vai comprar um produto de fora, por exemplo, a Inglaterra quer vender aqui no Brasil camisa. Se o Brasil produz camisa, a Inglaterra vai pagar um imposto de 60%. Então, é uma barreira protecionista. Então, a Inglaterra, para vender a camisa no Brasil, a camisa inglesa no Brasil, vai entrar com um imposto de 60%. Esse imposto encarece o produto inglês, incentivando a nossa indústria nacional. Agora, se a gente não produz essa mercadoria aqui no Brasil, vamos supor um exemplo bem genérico. iPhone. O Brasil não produz iPhone. De acordo com a tarifa Alves Branco, se alguém quisesse vender iPhone no Brasil, como nós não produzimos, nós iríamos pagar um imposto, iriam pagar um imposto de 30%. Então, a tarifa Alves Branco é uma tarifa que visava proteger e estimular a industrialização do Brasil, do qual, se nós não produzíssemos aquela determinada mercadoria aqui, quem viesse de fora ia pagar apenas 30% de imposto. Se nós produzimos a mercadoria igual a que vem de fora, esse produto que vem de fora irá pagar um imposto de 60%. Óbvio que quem vai sair prejudicado com essa tarifa Alves Branco é a Inglaterra, porque a Inglaterra vendia seus produtos aqui para o Brasil. Então a Inglaterra vai pressionar o Brasil, até que Dom Pedro II acaba com essa tarifa Alves Branco, determinando a tarifa Silva Ferraz, que vai fazer, inclusive, com que Mauá, que navegou nas águas da tarifa Alves Branco, entrasse em falência. Por quê? Enquanto a tarifa Alves Branco estava vigorando, Mauá vai começar a investir em um monte de siderúrgica, companhia de gás, vai construir ferrovia, estaleiro naval. Depois que essa tarifa Alves Branco acaba, a concorrência dos ingleses com Mauá fica desleal. Essa tarifa Silva Ferraz acaba com Mauá, faz Mauá entrar em falência. Por isso que nós temos um surto industrial e não uma revolução industrial. Porque foi uma coisa que veio e foi. Bom, rapaziada, na questão social será
durante o segundo reinado, que nós iremos acabar com a mão de obra escrava no Brasil. Gente, a escravidão só acabou por questões comerciais, porque não venha achar que a escravidão foi um ato heróico que, com pena dos negros, Princesa Isabel aboliu a escravidão. Não! O que acontece? A Inglaterra não está vendendo seus produtos para cá? Sim. Um escravo poderia comprar esse produto inglês? Não, o escravo não ganha salário. Então, para a Inglaterra, era necessário que acabasse a mão de obra escrava, que esse escravo passasse a ganhar um salário, que assim ele compraria os produtos ingleses. Então, por pressão da Inglaterra, a gente acaba com a escravidão. Sim, é óbvio que existe o clube abolicionista, é óbvio que existem pessoas aqui no Brasil que lutam pelo fim dessa prática escravista. Mas a grande pressão inglesa é que fará com que a escravidão acabe. Bem, a primeira lei que nós temos para acabar com a escravidão é a Lei Eusébio de Queiroz, que fala que agora não pode entrar mais escravo no Brasil. Depois dessa lei, nós temos a Lei do Ventre Livre, da qual filhos de escravos, a partir dessa data, 1871, estão livres. E Lei do Sexagenário, escravos que são mais velhos, do que 60 anos, estão livres. Todas essas três leis, rapaziada, são leis para inglês ver, porque nenhuma delas de fato acaba com a escravidão. Elas têm, na verdade, brechas que mantêm a escravidão como uma prática comum. Por exemplo, se não tem mais escravo entrando, que é o que determina a Lei Eusébio de Queiroz, os escravos que ainda estão aqui, eles não deixarão de ser escravos, e filho de escravo, escravo é, então essa escravidão vai perdurar durante muito tempo. A Lei do Ventre Livre estabelecia que o cara que nasceu a partir de 1871 estava livre, mas a mãe dele não. Então o que a mãe desse escravo livre vai fazer? Vai jogar esse moleque na rua? Vai dar para alguém? Muitas vezes fazia isso, tá, pessoal? Para não manter o filho escravo. Só que, na verdade, o senhor, dono de escravo, deixava essa mãe cuidar do filho até os 8. Só que dos 8 aos 21, esse menino que era livre vai ter que trabalhar para o senhor como forma de pagamento da sua moradia na fazenda do senhor. E a lei de sexagenária é uma grande sacanagem, porque qual escravo sobrevive até os 60 anos? E com 60 anos o escravo ele vai conseguir produzir? Não, então é melhor a gente jogar esse cara para fora da minha fazenda. Bem, até que não teve mais para onde correr. Em 1888 é assinada a Lei Áurea, que abole definitivamente a escravidão. Só que os escravos aqui no Brasil eles serão totalmente excluídos da sociedade, eles não terão oportunidade de emprego, não terão oportunidade de estudo, não terão terras e, graças ao preconceito, serão perseguidos. Portanto, nesse contexto, nasce a favela brasileira, nasce a violência das favelas que a gente tem até hoje. Bom, na questão externa do Segundo Reinado, nós vamos ter a Guerra do Paraguai, da qual o Paraguai era extremamente industrializado e totalmente diferente do que nós vemos hoje. A gente hoje acha o Paraguai um país fraco, sem expressão alguma. Só que nesse período do Segundo Reinado, o Paraguai era uma potência que não dependia nem dos Estados Unidos nem da Inglaterra. Só que tinha uma grande questão. Era industrializado o Paraguai? Era, mas não tinha saída para o Oceano Atlântico. Então, para você escoar suas mercadorias, se você não tem um oceano para escoar essas mercadorias, você está prejudicado. Então, buscando fazer com que o Paraguai se tornasse ainda maior, Solano Lopes, que era o cara que mandava no Paraguai, vai tentar invadir Brasil, Argentina e Uruguai, buscando uma saída para o Oceano Atlântico. Óbvio, essas três nações vão se juntar no que nós chamamos de Tríplice Aliança e vão destruir o Paraguai na famosa Guerra do Paraguai, onde 70% da população paraguaia vai ser morta. Bem, pessoal, então se o Paraguai é um país desestruturado, subdesenvolvido e com pouca expressão hoje, muito se dá por causa dessa guerra. Bem, rapaziada, eu espero que vocês tenham compreendido aí essa revisão de história do Brasil Império. Nós vimos então o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado.
Na aula que vem a gente vê um pouquinho mais da história geral aí do Brasil, trazendo um pouco da República Oligárquica, República da Espada. Falou, rapaziada. Grande beijo, grande abraço, valeu!